Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje nós vamos falar sobre a carreira do administrador e a importância dela dentro do desenvolvimento social, econômico e humano. E para falar disso, eu tenho um convidado extremamente especial aqui, foi meu professor no Sebrae, já foi reitor da PUC, professor da PUC, já foi professor no Embrap, é professor de pós-graduação na área de gestão, lógico, né? Que é o professor Charles Vezoso. E além de tudo isso, ele é conselheiro e diretor de administração e finanças do Conselho Regional de Administração. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Henrique. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? É um prazer estar com você aqui, Henrique. Você foi um dos meus melhores alunos. Ô, louco, professor. Obrigado. E eu sempre brinco que é fácil dar aula para aluno inteligente e competente. E está demonstrando aqui com o seu trabalho belíssimo. Parabéns. Eu que agradeço, professor. E a minha intenção de trazê-lo aqui hoje, professor, é para falar sobre a carreira do administrador. O senhor representa o conselho, é um dos representantes do conselho da nossa classe, e muitas vezes quem mesmo faz administração está meio distante, ainda mais nos dias de hoje, né? E o que o senhor me fala do administrador, professor? Ou da administradora? Sim, nós estamos esse ano completando 60 anos de regulamentação do curso de administração. Ok. É o nosso jubileu, nós estamos com várias comemorações, e é uma data importante que marca várias conquistas dentro do curso. Sim. Eu estou atualmente como conselheiro, entrei na chapa de 2023, pela eleição, e entrei para representar Londrina. Sim. Né, para fazer um pouquinho, porque eu acredito que se cada um fizer um pouquinho pela profissão, sim, ela vai ficar melhor. Sim. Né? E aí fui convidado, porque as diretorias que existem pelo regulamento do CRA Paraná conta com conselheiros, os conselheiros eleitos, e eu fui convidado para ser diretor de administração e finanças. E assim eu estou no segundo mandato agora, quando termino ano que vem meu mandato como conselheiro. Sim. Um desafio grande. Primeiro ano eu te confesso que eu venho do mundo privado, né, de gestão de administração e finanças, e foi um aprendizado muito grande, mas também eu estou feliz em poder contribuir um pouco dentro daquilo que é possível na diretoria de administração e finanças do Conselho Regional de Administração do Paraná. Sim. Uma coisa que sempre me incomodou, professor, eu como bacharel em administração, que muita gente, o administrador é aquele que vai fazer o curso, é aquele que não sabe direito o que quer, que o curso ele é muito aberto. E o que eu acho isso uma loucura. Para mim é o melhor curso do mundo. Né? Eu comentei com o senhor antes, se mil vezes eu voltasse, 1000 vezes eu faria o curso de administração, que eu também. Para mim foi onde eu abri os olhos de falar, nossa, é tudo isso? Né? Nossa, é um leque tão grande que nós temos, né? de ações, de opções para fazer. De informação e de estruturar as coisas para acontecer, né, professor? Claro. Bom, eu sou um entusiasta para falar de administração, Henrique. Sim. A minha história, resumidamente, é assim. Escolhi o cara certo. Eu fiz 2 anos de engenharia quando eu tinha 16 anos, passei até por uma influência do meu pai, tinha um irmão mais velho engenheiro, e não me dei bem. Né? Agradeço, tive uma turma muito boa, tive aí uma ajuda muito grande com os cálculos que eu utilizo hoje, dá um raciocínio sequencial e lógico muito bom. Perfeito. Porém, não gostava de desenho, não fui bem, estava insatisfeito, estudei sozinho 1 mês e passei em administração. Aí eu me encontrei. O senhor fez aqui na nossa querida UEL, né? Universidade Estadual de Londrina, é isso aí. E aí fui muito bem, graças a Deus, me interagi muito com o pessoal e comecei a dar consultoria, cursos e palestras, né? Depois de um tempo, trabalhei com a empresa da família durante vários anos e eu comecei a perceber que em muitas situações profissionais, por exemplo, consultório odontológico, consultório médico, consultório de dentistas, prestadores de serviço, às vezes me reclamavam da dificuldade de entender
de gestão, pelo menos um pouco, para poder aprofundar na gestão dos seus negócios. Sim. Porque cada um é um negócio, é uma prestação de serviço. Perfeito. Né? E assim eu comecei a entender que, primeiro, para você que está me ouvindo, o curso de administração é o único curso que tem formação completa nas 5 maiores áreas nossas. Sim. E que formam uma pessoa para ajudar, para melhorar um negócio na sua gestão. E lembrando que o negócio é um projeto de vida. Sim. Né? Envolve várias famílias, então precisa ser bem gerenciado, porque quando ele quebra, o estrago é muito grande na Sem vida dúvida das nenhuma. pessoas, não só dos proprietários, mas das pessoas Sim. que trabalharam ao seu uma redor. empresa quebrar, o que acontece? São famílias desempregadas, pais sem levar comida para casa, empregos indiretos Sim, que se perdem. sim. Isso não tenha dúvida nenhuma. Então assim, Henrique, para a pessoa que pensa assim, para você que pensa assim, não se conforme. Porque você é formado, como eu, como Henrique, num curso completo. Sim. E isso contribui negativamente para que nós tenhamos um reconhecimento como merecemos, como merece a nossa profissão de Sem dúvida administrador nenhuma. no mercado de trabalho. Sem dúvida. Então nós estamos lá, por exemplo, atualmente no CRA, Paraná, Henrique, aumentando a fiscalização, procurando gerenciar bem os recursos em prol do administrado, Sim. do registrado, perdão, Sim. e do administrador, né? E, acima de tudo, dá uma segurança profissional para quem é registrado, porque ali você vai participar de uma licitação, por exemplo, você Sim. tem um número no Conselho Regional, você é distinguido por fazer parte de um conselho regulamentador. Sim. Né? Ou você, por exemplo, vai fazer um valuation, eu sou perito em duas ações na justiça, né? Certo. De uma das partes. É muito importante você colocar lá, Charles Vezoso, Conselho Regional, CRA 6.417. Aliás, eu sou um dos mais antigos lá. Olha, né? que bacana, professor. Parabéns. Obrigado. Então, o que eu digo a você, assim, valorize a profissão, porque se nós não começarmos de nós, administradores, Sim. vai ser mais difícil. Essa é a nossa grande luta. Eu acho que houve uma evolução muito grande, sabe, Henrique? Graças Sim. a Deus. Mas há muito que ser feito ainda para que o administrador tenha o seu devido valor na sociedade. Sim. Gerenciar o negócio é muito complexo e exige capacitação. Né? E aí vem, eu também, professor, já vi que para concursos públicos, para cargo de administrador, você tem que ser um administrador, não é isso? Sim, e cada vez mais, Henrique, existem 27 conselhos regionais de administração no Brasil. Certo. E tem o Conselho Federal que aglutina e regulamenta e orienta esses 27 conselhos. Nós somos uma autarquia com status de federal, né? Certo. E cada vez mais nós estamos fazendo fiscalizações em prefeituras, porque onde tiver administrador tem que ter o registro. Tem que ter o registro. E aí, para você que possui uma empresa, que tem um negócio, que tem administrador, regulamente, peça a ele para se filiar ao Conselho Regional de Administração do Paraná, porque você vai ter só benefícios, né? Você vai ter um profissional, além do profissional se sentir mais amparado, a empresa vai poder fazer um processo no mundo público, poder ter contato e ter mais documentação e, acima de tudo, credibilidade. As pessoas né? não conhecem essa parte, né, professor? A grande maioria. De quando você está regulamentado, quantas portas abrem, quantas oportunidades de negócio abrem quando você está com o CRA. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho várias experiências, não vou contar agora, Henrique, Sim. que comprovam assim, quando você vai fazer, por exemplo, uma proposta de trabalho, coloca lá, Charles Vezoso, CRA 6.417. Sim. Já dá um respeito Sem diferente, dúvida. um olhar diferente, de mais seriedade. Fazendo sabe? uma comparação boba, professor, sem querer forçar, mas você contratar um advogado sem OAB, né? Então, eu costumo brincar assim, eu não vou tratar dente das pessoas, porque eu não sou dentista, né? Sim. Eu não vou construir casa, porque eu não sou engenheiro, fiz 2 anos só e parei, né? Não vou advogar, porque não tenho OAB. Certo. Né? E aí, por que outros profissionais podem exercer o gerenciamento dos negócios sem ter o CRA?
né? Sem dúvida nenhuma. Eu digo assim, não é nada contra as pessoas que, se você é um engenheiro ou tem outra formação e está no mundo dos negócios de gerenciando, parabéns, porque é um desafio também. Mas com certeza esse engenheiro, professor, foi fazer curso de gestão depois. Mas não tenha dúvida. Ele, eu sou engenheiro, mas eu tenho pós na FGV de estratégia e marketing. Sim. Eu sou médico e possuo uma empresa. Mas eu tenho pós em gestão de RH e finanças. Você sabe, né, que eu tive um dos privilégios que eu tive na minha caminhada profissional é de participar de um programa aqui na Unimed Londrina. Sim. 2 cursos. A Unimed é um exemplo aqui para Londrina. Sim, com certeza. A nossa querida Unimed. Eu propus para eles fazermos 2 cursos, um de gestão básica e um de gestão estratégica. Um complementava o outro. E, em seguida, ofereceríamos 4 horas de consultorias para o grupo de médicos que estavam fazendo. Que legal. Foi absolutamente fantástico, muito produtivo. Você vê um médico que não teve nenhuma matéria de formação de gestão. Sim. Muitos deles gerenciando hospitais, clínicas grandes. Acordar com os outros 2 colegas às 6 horas da manhã comigo para eu falar de rentabilidade, lucratividade, demonstrativo do Estado, é muito gratificante. Dá-lhe o DRE, professor. Dá-lhe o DRE, exatamente. Então... e assim, dentistas que eu também atendi reclamavam que não tinha experiência, estava em segurança. Então, assim, gente, cada um na sua área, né? Mas, acima de tudo, você, administrador, nos ajude a se valorizar e valorizar a nossa categoria, que é muito importante, repito, para a gestão de um Brasil que hoje é respeitado, é uma das maiores economias do mundo. Sim. Não é? Portanto, o nosso jeito de gestão, o nosso jeito criativo, alegre, né, inovador, ele está sendo muito bem visto fora do Brasil. Estamos encantando os gringos, professor. Então, eu vou te dar outro exemplo, Henrique. Eu passei agora 40 dias, eu tenho uma filha mais velha morando na Itália, trabalhando lá. Sim. O meu genro também trabalha numa empresa lá. E eu fui para trabalhar, porque eu fiz várias reuniões lá com ela, com contadores, para aprender mais sobre o sistema e também para auxiliar. E assim, a Itália é belíssima, tem muito um pessoal, somente assim no interior, acolhedor, né? Mas eu percebo que tem uma realidade diferente do Brasil. Sim. Né? É um ritmo de trabalho diferente e eu percebi também que a nossa criatividade, como eu disse, as inovações, o nosso espírito alegre favorece a gerenciar, trabalhar com empresas, conseguir que as pessoas façam o que precisam ser feitos com respeito e com consideração e, acima de tudo, com valorização. Né? Porque eles são... a Itália, a Europa ocidental, de uma modo geral, oriental... sendo assim países mais velhos de idade, né, tem uma cultura específica. Sem dúvida nenhuma. Que tem uma série de benefícios, muito a nos ensinar, não tenha dúvida disso. Eu tenho cidadania italiana também, sou um cidadão italiano. Mas é importante entender que nós também temos muito a contribuir. Né? E tanto é que tem várias empresas de fora do Brasil contratando executivos para conviver, trabalhar e ensinar outros executivos de outros lugares. Isso é muito bom. É uma notícia boa. É sinal que a nossa administração faz a diferença fora. E faz mesmo, professor. E outra, nós temos uma forma, no meu ver, dentro do que eu estudei, professor, de enxergar oportunidades. Sem dúvida. De enxergar aquele ponto que muitas vezes as pessoas de fora, até porque talvez já passaram por isso. Ou já estão mais estabilizadas, não estão buscando tanto quanto nós. Né? Então, o administrador brasileiro, eu vejo que é um cara que ele encontra, dentro daquela história do jeitinho, mas de um lado positivo, a forma de fazer melhor. Sim, mas uma das explicações, Henrique, que pode justificar isso é assim, nós nascemos com inflação. Nós nascemos com juros altos. Mais ou menos, mas eu, por exemplo, vou fazer fiz 60 anos, desde que eu me conheço por gente, eu vejo inflação e juros altos. Como é que você vai gerenciar e planejar um negócio no Brasil com inflação alta, em alguns momentos descontrolada,
juros um dos mais altos do Brasil, Sim. do mundo, perdão. O Brasil continua, hoje é o primeiro ou segundo. Certo. Né? Como que você vai, num ambiente assim que não é exatamente um ambiente propício para desenvolvimento de empresas, Certo. porque essas duas situações, por exemplo, elas atrapalham muito, são barreiras de entrada. Sim, acaba com a previsibilidade, Sim, né, professor? e junte-se a isso, uma legislação trabalhista, graças a Deus está melhor, mas ainda precisa ser melhorada. Sim. Uma legislação civil, nós temos muitas leis que precisavam ser enxugadas, né, Sim. para facilitar nossa vida como cidadão, como gestores. Sim. Então, junte-se tudo isso, esses fatos, nos exigem sermos gestores mais ágeis. Sim. Porque o que, por exemplo, fora, antes da pandemia, né, vamos dizer assim, não Sim. tinha inflação e juros altos, o Japão trabalhava com juro negativo. Os Estados Unidos com inflação de 2%, 3%. Super, tudo muito controlado. Então, eu lembro que eu fui morar nos Estados Unidos para estudar, e eu falei para uma amiga minha, olha, era janeiro, eu falei, vou esperar para comprar esse casaco aqui, e a hora que tiver em promoção, ela começou a rir. Como assim promoção? Aqui não muda o preço, né? Antes da pandemia. Sim. Então, é um ambiente mais fácil de planejar, de gerenciar. Sim. E nós, brasileiros, eu acho que isso é uma oportunidade, e foi, Sim. num ambiente que nos exige mais planejar, gerenciar, também nos forma mais resilientes e mais criativos. Sim. E isso Sim. resulta nessa legião de bons gestores e exemplos que nós temos, tantos aí, Sim. formadores de outros, né? Sim. Inovação, tecnologia, a IA está aí também. Eu estive lendo ontem sobre a IA, benefício ou não, uma conjuntura E geopolítica. o que o senhor está achando disso da IA, professor? Nós participei de 2 palestras esse ano sobre isso, de excelentes consultores. Tá? Um deles desenvolveu tanto que ele tinha um diagnóstico de câncer terminal e ele desenvolveu um cérebro artificial junto com ele, porque ele não queria morrer e deixar o conhecimento dele. Nossa, isso é maluco, hein, professor? Eu saí da palestra, assim, confesso, e ele veio recentemente, acho que aqui em Londrina. Ele desenvolveu para deixar, como se dissesse, o cérebro dele para a filha. Espetacular, assim, mas assustador. Assustador. Mas eu li ontem, assim... Isso é roteiro de filme de terror, professor. Mas ele é muito bom no que faz. Sim. Depois ele descobriu que o câncer, na verdade, não era tudo aquilo, mas ele já tinha caminhado. Sim. Pelo menos ele tem com quem trocar ideia agora. É uma história, mas é fantástico, é assustador. Sim. Ele dá um exemplo para a gente na palestra, ele fala com o cérebro que ele criou, o cérebro, entre aspas, né, da Sim, gente artificial. sim. É assustador. Né? Certo. E aí eu li ontem, assim, a parte da discussão de tirar emprego, não tirar emprego, e vários lugares eu já participei da palestra com o Walter Longo, é o expoente, com outros esse ano também, Curitiba, em outros lugares. A ideia é fazer a IA trabalhar para você. Sim. Né? O problema não é se preocupar com a IA, é se preocupar com o outro que faz o que você faz, só que ele vai fazer com a IA. Vai ganhar mais tempo. É uma ferramenta, né, é uma professor? ferramenta, e deve ser tratada dessa maneira. Mas o que eu li ontem, Henrique, muito interessante, foi assim, os Estados Unidos e a China hoje são os 2 expoentes de tecnologia do mundo. Perfeito. Inclusive, em algumas situações, a China já passou os Estados Unidos. Né? E o que acontece? Com essa tarifação do Trump, levou assim, várias pessoas no mundo, vários dirigentes e presidentes e pessoal que lida com inovação, apropriar tecnologia, de pensar, de aumentar a dependência dos Estados Unidos. Porque o que acontece? Existe hoje uma weaponização, que se chama, usando a inteligência artificial. Certo. Né? E isso é muito ruim, porque é como se fosse uma guerra que não se lida com armas. As armas são tecnológicas. Sim, sim. E aí há de se pensar nos países de haver mais independência do que as grandes nações. Né? Perfeito. Porque você imagine, olha, se os Estados Unidos hoje resolverem por uma questão de weaponização, tá? Weaponização, weapon vem de armas, né? Certo, weaponização. Se ele decidir bloquear um país que trabalha com terrorismo, por exemplo, sim, tá? E ter o sistema SWIFT que
nos Estados Unidos permite transação de moeda no mundo todo. Certo. Se ele barrar esse país, suspender, vamos dizer assim, praticamente, tirar do ar o sistema SWIFT para esse país, não se consegue movimentar moeda mais. Sim. Acaba, para o Sim, país. sim. Né? Então, a coisa é muito mais séria do ponto de vista de tecnologia. Então, há que se haver, dentro dessa atual conjuntura geopolítica, Sim. os países estão pensando em ter mais independência tecnológica do uso da inteligência artificial, etc. etc. Perfeito. Eu Por li isso, isso por isso que tem essa discussão do se vai ser mais para o lado privado, se vai ser para o lado mais estatal, o desenvolvimento. É lógico que vai para o lado privado, professor. Isso eu não. Eu concordo com você, porque o mundo privado ele tem uma diferença, às vezes, uma situação temporal Sim. diferente do mundo público em algumas Sim. situações. Mas eu percebo, convivendo com os dois mundos agora, público e privado, que existe interesse e esforço em ambos os contextos em avançar muito nessa questão. E tem sabe? soma, professor? Soma Entre muito. o privado e o... Nós temos um problema no Brasil, ainda que melhorou. Por exemplo, você pega os Estados Unidos, a academia, que nós chamamos, Sim. ela é contratada e interage muito com o mundo privado. Opa, o sonho, né, professor? Não, eles investem aproximadamente 1,3 bilhões de dólares em pesquisa. Nós estamos fazendo 100 bilhões aqui nos anos anteriores, né? Mas a importância de haver essa integração, mesma coisa, estou fazendo uma analogia. Sim. A academia conversar mais com o mundo privado. Perfeito. Contratar mais, contar mais pesquisadores, mais consultores, enfim. Sim. Fazendo uma analogia, o mundo público e o privado estão conversando mais e precisa conversar mais, né? Eu, por exemplo, quando entrei no CRA, eu usei certas técnicas, como Scrum no mundo privado, para o mundo público e adaptei. Explica o que é o Scrum, professor. O Scrum é uma técnica rápida de reuniões breves, né? Para você avaliar os desafios da semana e os pontos de dificuldade, vamos dizer assim, resumindo toda a técnica. Sim. Então, são feitas reuniões rápidas, né, com times, e aí cada um coloca de forma rápida os seus desafios, o que pretende fazer na semana, e troca uma ideia para integrar a informação entre o time. Perfeito. Funcionou mais ou menos lá, porque a gente precisa também respeitar as questões conjunturais de cada ambiente. Sim, cultura, valor. Mas ajudou bastante, né? Por exemplo, você pega o mundo de orçamento público é muito diferente do privado. Sem dúvida nenhuma. Né? E com a alteração da lei, na 8666 para 14133, que mudou muito, inclusive integrou planejamento. Quer dizer, o mundo público agora precisa abordar planejamento. Então, antes, no ano anterior, você tem que fazer os documentos de formalização de demanda e todo o planejamento para o ano seguinte. E se você não fizer, chega no final do ano, você vai fazer mapas de risco para saber por que não fez e por que não está acontecendo. Entendi. Então, evoluiu bastante nesse sentido. Eu acho que os dois mundos têm a tendência a se conversarem mais para ir uniformizando algumas coisas, né? Perfeito. Cada um tem a sua realidade, isso não vai mudar, né? Perfeito. E, professor, fora do CRA, o senhor falou que dá cursos, etc. E eu sei que o senhor é especialista em finanças e evaluation. Sim. Que são duas áreas, professor. A finanças, pouca gente entende o que é, e o valuation menos ainda. Sim. Com o que o senhor trabalha em finanças, professor? Eu tenho 8 cursos da minha autoria que eu atualizo constantemente. Sim. Desde finanças básicas até empreendedorismo, e passa por plano de negócio, que é uma análise prévia para montar um negócio, né? Ele é bem completo, o business plan. Tenho também custo e formação de preço para a indústria, comércio e serviço. Sim. Então, eu utilizo os cursos normalmente, alguns deles, quando eu começo uma consultoria, para fazer o curso com a equipe e colocar todo mundo na mesma página. Perfeito, assim, professor. Uma né? estratégia Ajuda sensacional. Muito. E na gestão, eu tenho percebido assim, com as novas ferramentas, a própria IA, tem ajudado bastante a dar pistas e ferramentas para melhorar a gestão. Sim. Agora, eu percebo que tem algumas questões que podem atrapalhar ou podem ajudar mais uma boa gestão financeira. E eu tenho palestras e cursos, até dei uma palestra esse ano lá no CRA, no dia 2 de setembro, foi muito bacana. E eu falo, por exemplo, das 3 ferramentas fundamentais, que é a informação, Sim. porque sem informação
com qualidade, em tempo real, você dificulta a gestão. Ferramentas, qualquer tipo de ferramenta, porque eu costumo brincar, eu toco bateria na igreja, né? Faz Perfeito. tempo já. E você pode ser um excelente baterista, mas se pegar uma bateria muito ruim, desafinada, não vai sair um som bom, por Sem mais dúvida. experiência que você tenha. Sim, É a mesma coisa para gerenciar. Se você vai gerenciar e não conhece ferramenta, ou utiliza uma ferramenta inadequada para a empresa ou para a realidade do negócio, sim, vai ter dificuldade de conseguir atingir bons resultados. entendi. Então, é informação, ferramenta e cultura do gestor. Essa é pior. Porque se o gestor se comportar como uma pessoa que promova, que lidere o time que trabalha com ele, só vai para frente, né? Sim, Mas se for um gestor que não se comporta de uma maneira mais fechada, se colocando como dono da verdade, vamos dizer assim, sim. vai ficando mais difícil. E que o dinheiro é dele, né? Eu Pois ouço é. muito isso, professor. Então, é muito Porque o complicado. dinheiro é meu. Não, o dinheiro é da empresa. O dinheiro é da organização. Exatamente. Né? E depois, Henrique, assim, eu ouvi uma frase esses dias, numa palestra, assim, não existe liderança sem humildade. Perfeito, professor. Esqueça. E é verdade. É, E me mostra um líder destacado no mercado e está em destaque, que não seja humilde para reconhecer quando erra e para reconhecer que nós só fazemos um bom trabalho dependendo da equipe. sim, Nós precisamos promover, eu sempre dou a definição, perguntaram para mim, o que é administração, né, no ano do nosso jubileu? Eu falei, para mim, administrar é planejar previamente e conseguir que a sua equipe faça o que precisa fazer com bom humor, integração e felicidade. Porque também não adianta, né, Henrique, a pessoa trabalhar fazendo só pelo dinheiro, ou porque não gosta, ou porque tem medo do líder. sim, sim. Né? Então, eu achei ótimo essa... eu tenho, assim, uma frase que eu carrego comigo desde mais jovem. Né? Na verdade, eu não sou velho, eu sou jovem mais cedo. Perfeito, né? professor. Então, eu digo assim, gratidão e humildade são valores essenciais do ser humano. Gratidão e humildade. Então, Não vai tenho para dúvida, você. professor. Gratidão e humildade são valores essenciais para o ser humano. Fica a dica aí. Né? E eu percebo, professor, a minha área comportamental, professor. Na administração, fui para a área comportamental. E quando eu comecei há anos atrás, você falava, área comportamental, bom humor, tal, né? Que besteira, isso é besteira. E aí veio andando os anos, professor, e esses temas foram ganhando tamanho, foram ganhando espaço, acabaram virando lei, acabou agora NR1. NR1, antes ainda a CIPA mais A, Sim. Né, a CIPA mais assédio. Então, para perceber, quem está nos ouvindo aí, uma organização é formada por pessoas. Claro. Entendeu? 100 pessoas não tem organização. E 100 pessoas sadias... Futebol é assim, tudo, né? Tudo é assim. Se você não tem pessoas sadias, pessoas que fazem com uma visão, com um propósito, não tem empresa. Entendeu? E isso você aprende no curso de administração. Exatamente. Essa é a relação. Tanto é que uma das 5 grandes áreas da administração é RH. Sim. Quais são as áreas, professor? Vamos Produção, RH, finanças, marketing e... Perdão, mais uma... recurso, RH, marketing, finanças, produção e... Esqueci uma, perdão. Perfeito. Já vou lembrar aqui mais uma. Eu tenho ontem eu falei com uma pessoa sobre isso. Me desculpem aí, mas eu vou lembrar aqui. Então, essa ideia então, do comportamento, ela está muito presente, né? Eu penso que a NR1, Henrique, ela veio um pouco depois, né? Covid. Sim. Trouxe, assim, uma legião de pessoas com problemas de traumas, medos. Sim. Saiu para trabalhar online, e no modelo híbrido, muitos até desativaram suas estruturas
desativaram suas estruturas físicas Certo. e já estão voltando, principalmente em São Paulo. Todos eles. Porque administrar é ter contato com pessoas. Sem dúvida. É olhar no olho, é conversar, coisa que nada vai fazer se você não promover equipe, não motivar, enfim. Sim. Então, eu penso... A presença tem que existir, né, professor? A presença. Claro, né? claro. Inclusive, várias pessoas que eu trabalhei e trabalham em consultoria, elas preferem trabalhar presencial. Elas falam que tem dificuldade e tal. Mas essa questão comportamental, eu acho que foi a vinda da NR1 e de outras legislações e esse movimento no sentido de apoiar o sofrimento mental de muitas pessoas, depois da pandemia, perda de empregos, perda de entes queridos, foi uma tragédia, né? Foi mesmo. Eu penso que foi muito bom, está sendo muito bom, porque está criando um ambiente, ou pelo menos a proposta, é criar um ambiente novo nas empresas, mais revigorado, entende? Porque isso que você falou, eu também encontro, infelizmente, donos de gestores ou donos de negócios que têm um comportamento mais assim, mais arrogante, isso distancia, né? Se distancia da equipe, e a equipe faz por medo. Né? Não é por respeito, por admiração, que isso é o ideal dentro de uma liderança saudável. Eu tive sorte, professor. Eu tive sortes e azares. Eu tive, para mim, os melhores chefes que eu podia ter, mas em seguida vieram os piores. E em seguida, saiu o bom, entrou o ruim. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E é tudo a questão de visão de mundo, entendeu? É tudo questão de como o líder olha para o colaborador, de como as coisas são feitas, quais as regras, quais são as definições ali, quais são os valores da organização, afinal, né? Sim. Mas o senhor tem toda a razão nesse sentido aí. Para você que está me ouvindo, lembrei, é logística. Logística. Perdão, eu falo disso toda hora, todo dia. Tem muita gente que mistura logística com produção, professor. Não é a mesma coisa. Não é? Né? Mas é... Não é porque, assim, ainda mais no Brasil, nós estamos caminhando a passos largos, e que bom, né? Graças a Deus, para uma logística muito mais avançada e moderna e mais barata. Sim. Porque nós fomos planejados, na verdade, na época do JK, para depender de transporte modal rodoviário. E um país desse tamanho pode muito bem investir no ferroviário e no pluvial. Mas não tenha dúvida nenhuma. E aí o senhor me lembra de um negócio chamado Custo Brasil. Custo Brasil. Explica para nós, professor, o que é o Custo Brasil? O Custo Brasil, Henrique, ele é quando o pessoal se refere a Custo Brasil, é dizer o seguinte: certos custos que existem aqui, que não existem em outros lugares, ou por característica geográfica, ou por cultura, ou por dependência, por exemplo, a um transporte modal inicialmente optado, né? Sim. E que não tem lá. Então, por exemplo, você vai no Canadá, nos Estados Unidos, você vai na Itália, tem trem. Canadá e Estados Unidos é um exemplo interessante, porque eu conheço os dois, né? Conheço a Itália, mas assim, a quantidade de trens de carga, de passageiro que tem no Canadá, nos Estados Unidos, né? Na Itália também um pouco menos, é muito grande. Aí nós pegamos, por exemplo, a nossa malha ferroviária, ela era paga por extensão medida. Então você percebe, por exemplo, que um determinado trecho, em vez de ele ser reto, ele é cheio de curva. Perfeito. E muitas vezes... Que maldade, cara. Pois é. Que maldade. E muitas vezes a grossura do trilho não é o mesmo, a espessura. Sim. O que pode até descarrilhar o vagão, o trem, né? Sim. Ainda bem que parece que nós temos, nos últimos anos aí, algumas empresas que interessadas em fazer PPP e que estão investindo e refazendo a nossa malha ferroviária. Professor, vou dar um exemplo. Eu trabalhei na Companhia de Petróleo Ipiranga, em base. Então, nós recebíamos diesel e gasolina por trem. Quantas vezes nós não deixamos de receber por acidentes na linha ferroviária? E não era uma coisa tipo, um por mês. Eu vou dar um exemplo, Henrique, eu vou te dar outro exemplo do Custo Brasil. Sim. Tá? O pessoal só pensa em Custo Brasil com essa questão ferroviária, navio, os portos. Nossos portos, embora
já conseguiram alguns assim evoluir em termos de Sim. estrutura, infraestrutura, mas ainda falta. Tem portos Sim. no mundo que ninguém encosta mais em nada. É Sim. uma coisa Tudo absoluta. automatizado. Você pega Singapura, você pega a Holanda, né? Então, assim, isso é um custo Brasil. Outro custo Brasil. Desculpe. Uma coisa simples, assim, de um cálculo de estoque mínimo e máximo em formação de estoques, gestão. Toca. Um dos prazos que você considera para formar um estoque mínimo é o prazo de entrega da mercadoria. É um dos últimos. Sim. Cotação, você vai são 5 itens. Um outro item é uma reserva de prazo. Ou seja, você coloca mais uns 2 dias, porque se vier de caminhão, se quebrar, dá para repor. Então. Isso já é um custo que eu não precisava ter. Aí você fala para mim, bom, mas 2 dias não é muito. Não é muito para uma empresa que tem um volume pequeno, e para um atacadista que movimenta 5 milhões no mês. Perfeito. Né? 2 dias vai tirar uma atratividade chamada o repasse desse ganho de 2 dias no seu caixa para repassar na venda dos produtos. Não, é só prejuízo. As pessoas não dizem, não, só chegou 2 dias atrasados. Não, meu amigo, é previsão que vai embora, planejamento que vai embora, promoções que vão embora. Exatamente. Então, na verdade, Henrique, o que acontece? Resumindo, o custo Brasil são custos que nós temos em função da estrutura que precisaria ser melhorada, do maior investimento em infraestrutura que tem sido pequeno nos últimos governos. Sim. É verdade, independente de partido político sem aqui. Sem dúvida nenhuma. Né? Precisava investir ninguém tá mais. nem aí para infraestrutura. Um dos cursos que eu dou, que chama Compras e Estoques, como administrar compras e controlar estoques, eu tenho eu fui guardando artigos de vários anos atrás. É incrível. Você olha os artigos e dá a impressão que você está vendo o mesmo. Sim. Anos depois, investimento em infraestrutura é baixo, investimento em portos é baixo. Isso é um custo Brasil. É uma característica nossa, né, professor? Não é de hoje, não é de ontem. Exatamente. Eu sempre ouvi isso, professor, a falta de investimento na infraestrutura, desde criança. Então, isso é um ponto que aparece, porque, por exemplo, você fala assim, mas o custo Brasil, a nossa saúde, o INSS, em que pese todas as falhas e dificuldades, nos outros países não tem INSS, estão copiando alguns, né? Nos Estados Unidos, você só entra no hospital público se você entrar deitado. De pé você não entra. Entendi. Eu tenho pessoal morando lá e vivi lá. Uma cirurgia de fratura de braço, 120, 150 mil dólares. Corta. Então, assim... É complicado isso. Você vê na França, em outros lugares. Então, lá ainda teve o Obamacare, que ajudou. Sim. Mas, assim, isso é o inverso, né? Tem custo para nós porque a nossa régua de mensuração é maior. Perfeito. Mas tem custo, sim, o pessoal fica mais doente, falta mais ao trabalho. Sim. Então, se não tiver um apoio, por isso que eu volto a dizer da NR1 e esse aparato todo para dar suporte psicológico para os trabalhadores, para as pessoas, para nós, isso é muito importante, porque se o sujeito fica doente 2 vezes no mês, ele vai faltar, isso é custo. É que eu não quero falar besteira aqui, então eu vou pesquisar, professor. O número de pessoas afastadas o ano passado por doenças relativas ao trabalho. Eu li esse... 400 mil pessoas, professor. É uma coisa absurda. Desculpe, aí eu nem vou perder tempo pesquisando, mas um número absurdo. E pessoas que não vão trabalhar, é custo. Pessoal, cérebro não sangra. Depressão vai mostrar muitas vezes quando já está numa fase... Sim. Eu, lamentavelmente, tive uma depressão pesada, né, na perda do meu pai e de mais outras coisas que acumularam, e aí meus sentimentos, a quem tem depressão, não desanima, lute, porque tem cura, graças a Deus, vá buscar, né? Mas, não fique com vergonha. Não, de maneira nenhuma. Não fique com vergonha. Eu ouvi muitas vezes o pessoal falar, depressão é frescura. Sabe? Não é nada, professor. Depressão pós-parto. Minha esposa é enfermeira obstetra, né? Então, quando ela vai ajudar na amamentação, tem um curso prévio muito bacana que faz o pai e a mãe, desde como receber a criança, dar banho. Que legal, que legal.
E ela, muitas vezes, a hora que ela vai atender, a mãe está com depressão pós-parto. E é seríssimo, porque tem mães que não conseguem nem amamentar. Sim, sim. E se não houver um entendimento um diagnóstico certo, dá muito problema, inclusive, de relacionamento. Então, sem dúvida. Vamos entender que depois da pandemia, houve um aumento de doenças mentais e problemas de dificuldades e tudo. Por quê, poxa? Perdemos tantos entes queridos, perdemos emprego, perdemos tanta coisa. Muita gente tinha medo de morrer, medo da mãe morrer, medo do pai morrer. Então, assim, foi um período trágico para o mundo, né, para nós no Brasil. Então, que bom. E não passou. E não passou. Eu tenho amigos que têm muito medo aí nessa dificuldade. Não, aumentou muito a questão de estresse, aumentou muito a questão do medo do amanhã, professor. Isso acaba desencadeando um monte de situações que leva muitas vezes à depressão. Com certeza, né? Isso aí, você sabe que eu li um relatório recente que nós somos o segundo país com mais estresse do mundo. Nossa, eu não duvido. Na juventude, entre 18 e 32 anos. É a hora que você tem que tomar vergonha, né? É a hora então, assim, da triste, construção. Né? Porque, então, de novo, parabéns às autoridades, parabéns que reconheceu o NR1, Sim. Parabéns a vocês todos que trabalham. Sempre é difícil você fazer finanças sem ter o lado comportamental. Eu também procuro fazer, mas vocês, o trabalho específico, parabéns, e a sociedade precisa. Nós precisamos. Não tenha dúvida, professor. Né? E até falo, professor, muito de finanças tem aspecto comportamental. Mas não tenha dúvida. Enorme. Duas frases para você saber. Né? Tem uma consultora na Califórnia, hoje ela está em Saragossa, e ela chama Kathleen Gurney. Eu a acompanho, leio. Ela fez uma pesquisa enorme com todos os profissionais possíveis das diferentes áreas. Foi longa a pesquisa dela com a equipe. E ela chegou a uma série de conclusões. Uma delas é o seguinte: a maneira como lidamos com dinheiro está relacionada ao nosso temperamento. Eu vou repetir para você. A maneira como você lida com dinheiro está relacionada ao seu temperamento. Perfeito. E aí eu comecei a entender que eu fui dar consultoria, o sujeito quebrado aparecia com a moto zero, me pedindo para falar sobre redução de custo para a equipe. A maneira como nós lidamos... Perfeito. Não é, perfeito, Henrique? Então perfeito. tem coerência absoluta. Perfeito. Né? E aí eu entendi também como uma outra pessoa que eu conheço tem 200 pares de sapato. Ela ficava irritada, ela ia para o shopping para comprar sapato. Né? Entendi. Era a fuga dela. Era a fuga. Aí depois ela viu que precisava de ajuda, enfim. Então, assim, e mesmo nós, né? Sim. Você, eu, como é que nós agimos quando temos dificuldade financeira? Perfeito, professor. É muito importante. Eu tive uma história, né? Eu passei de uma situação muito abastada para uma situação muito difícil, uma história familiar. E eu, adolescente, já comecei a trabalhar com 16 anos, né? E eu queria aquele tênis. E eu falava, mas eu não posso ter aquele tênis. Então eu comecei a me conformar. Então eu criava outras maneiras de desviar a minha coisas que eu gostava, né? Sim. Então eu de vez em quando eu ia para o cinema, assistia lá um filme de guerra, de coisa, saía mansinho do cinema. Tranquilo. Então passava vontade de comprar o tênis, né? Guardar dos seus momentos e suas histórias, cada um tem uma importantíssima, sua história também, nós precisamos nos conhecermos, porque na hora que você tem uma dificuldade, um risco de perder o emprego, um risco de diminuir, grande muitas vezes, de reduzir a sua receita, Sim. né? Como é que nós vamos agir? Perfeito, como é que nós, inclusive, professor. buscar ajuda psicológica, Sim. buscar... É isso. Gente, não tenham medo. Hoje descobrimos que nós somos muito fracos, professor. Claro. Uma das grandes lições que eu tive com essa depressão foi que remédio tem hora para tomar, e busque ajuda. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Você pode ter isso, você pode ajudar para outras pessoas depois. Sim, né? Não se deixe envergonhar ou ser julgado, né?
se trate, nós viemos nessa terra para sermos felizes, nós somos feitos à Perfeito. imagem e semelhança de Deus. Perfeito. E por que não ser feliz no nosso trabalho? Claro, nós passamos 1/3 do dia no trabalho. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito, professor, que o trabalho é fonte de realização. Claro, Entendeu? claro, É claro. fonte de... eu pego, às vezes, professor, eu tenho um dia tumultuado de trabalho, correndo, sem tempo, às vezes a gente nem almoça, chega em casa 11 horas, você tá cansado, mas você Claro. está sorrindo. Claro. Entendeu? Aí você pega, amanhã eu não vou fazer nada. Né? Amanhã eu estou com um dia livre. E esse dia demora para passar, vem aquela coisa, o que eu fiz hoje? Não fiz nada. Vem uma... Então o homem ele tem que buscar pelo trabalho. Claro. Né? O trabalho dignifica o homem, né? Sempre isso é briga. Agora, eu continuo trabalhando de 10 a 12 horas por dia. Sim. Diminui um pouquinho em alguns dias, mas eu sempre fiz isso. Eu dava aula de manhã, consultoria à tarde e aula à noite. Ou consultoria de manhã à tarde, curso à noite. Sim. Curso às vezes no sábado. Sim. E, lógico, cada um deve respeitar o seu limite e a sua conjuntura Não que seja familiar. de exemplo. Exatamente. Gente, mas aí eu lembro que quando eu estava como reitor na PUC, foi feita uma matéria numa revista perguntando assim: como é que pode, professor, o que você diz para ser feliz e trabalhando 10 a 12 horas por dia? Eu falei, gostar do que faço. ué. Eu só consigo gostar do que faz, terminar o dia cansado fisicamente, porque eu fiz o que eu gostei o dia todo. Porque se eu não fizer o que eu gosto, o que vai acontecer? Eu vou chegar mentalmente estressado. E eu falo uma coisa para o senhor, professor. A ideia, antigamente, quando eu era mais novo, eu ficava meio incomodado com essa afirmação. É importante você trabalhar naquilo que gosta. E eu, mais novo, bem mais novo, falava, como se eu tivesse opção. Né? A gente está indo para o mercado de trabalho, esperando, fazendo entrevista de emprego, claro. Né? Como eu brincando, né? Como se eu tivesse opção. E aí, quando a gente fica mais velho, a gente descobre, sim, a gente tem a opção. Claro. Entendeu? Claro. De você já entender lá na universidade, quando você está fazendo ADM, qual área que te ilumina o rosto. Né? Tem gente que gosta de logística, tem gente que gosta de produção, tem gente que gosta de RH, eu fui um dos que foi para comportamental, e onde tem significado para você. Claro, claro. Porque às vezes você demora um pouco mais para conseguir a oportunidade, sim. Entendeu? Ou você tem que estudar um pouco mais para aquela oportunidade que você quer aparecer, sem dúvida. Né? Mas vale muito a pena, né? Porque você cansa. Mas você cansa de uma maneira feliz. Claro, mas existe isso é fato. Né? Eu convivo com várias pessoas, com empresários que fazem o que gostam, e lógico, daí começa a ter. Aí a questão de outra ciência é dosar o tempo para o convívio familiar, que é muito importante. Sem dúvida. Né? Para as coisas espirituais, coisas de Deus e tal. Agora, veja bem, eu sempre pensei assim, quando eu comecei a lidar com finanças, eu comecei por necessidade da família. Eu jamais imaginava em finanças. E comecei a gostar. Hoje eu gosto muito. Os cabelos pularam em suicídio coletivo. Então, eu não tenho mais essa preocupação. Perfeito. E uma coisa menos a se pensar. Isso. E eu trabalho com pessoas que, às vezes, têm resistência a finanças. Sim. Mas eu falo assim nos cursos, ou com a própria consultoria. Na consultoria, me deixa falar de uma maneira mais leve sobre finanças, de números. Não precisa ser chato o assunto. Certo. Vamos aprender de outra maneira? Ou vamos repaginar o que você tem de informação? E normalmente dá certo. Perfeito. Você está dando a visão verdadeira. Né? Porque a questão de dinheiro, professor, eu sempre falo, dinheiro é uma coisa muito boa, mas ela também... Na sobra é muito boa, mas na falta é muito ruim. Então as pessoas têm... Eu vejo, questão comportamental, que a pessoa não quer saber de dinheiro. Porque para ela é fonte de sofrimento. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, dinheiro é um mestre terrível e um fiel útil. Que bacana, professor. Mestre terrível. Dinheiro é um mestre terrível e um servo útil. Dinheiro é um mestre terrível, mas é um servo útil. Perfeito. Quando a gente deixa que ele ocupe um espaço maior na nossa vida, atravessando valores e atravessando relacionamentos, vai dar problema, com certeza. Mas quando ele não é objetivo fim, ele é objetivo meio,
né? Sim. Para estudar, para conquistar valores, uma vida de qualidade, etc. Eu não vejo problema nenhum. Afinal de contas, o que a gente busca, né, professor? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Vale como uma avaliação, né? Porque se nós não aprendemos com os próprios erros, quem vai aprender? Complica, né? É você errar uma vez e o importante é você reavaliar para aprender. Mas finanças tem muito disso, sabe, Henrique? Muitas pessoas com resistência, mas é igual ao inglês. Quando você não conhece, ou um idioma, você não gosta. Quando você consegue entender os macetes da linguagem, você fala, puxa, mas era isso aqui? Finanças tem muito assim. Uma vez eu estava ministrando um curso, foi inclusive no Sebrae, que eu tenho assim, uma gratidão muito grande pelo Sebrae, foi uma das minhas grandes escolas, né? E eu tinha uma senhora de 70 anos. E ela disse para mim, me chamou, disse assim, olha, eu não vou conseguir, eu estou com medo de aprender, eu vou sair daqui sem saber nada. Falei, então nós vamos fazer o seguinte, a senhora tem resistência a números? Tem. Então a senhora deixa eu falar, fácil, a senhora se propõe a fazer os exercícios e toda dúvida que a senhora tiver, a senhora me chama. Sim. Se ao final do curso o curso não ter valido a pena, eu devolvo o dinheiro para a senhora. Vamos apostar? Ela olhou para mim, vamos. Não tive que devolver o dinheiro. Amém, Muito mais mérito dela do que meu. Foi uma das minhas conquistas. 70 anos, saiu feliz, falando para todo mundo. Eu entendi isso aqui, então parecia uma criança quando ganhou um brinquedo. Que legal. Então as pessoas querem aprender, né? As pessoas precisam aprender, mas precisa ter paciência e metodologia, né? Que legal, professor. Não. E agora, professor, eu queria falar sobre valuation. Pois não. Valuation é uma coisa que muita gente mal sabe o que é, não entende o que é quando você fala, que tem a ver com o valor da marca, não é isso? Sim. É valor da organização. Valor do negócio. O valor do negócio. Talvez no sentido mais amplo. Explica para nós, professor, o que é valuation, porque é uma área muito legal para se trabalhar também, né? Sim. Eu comecei a fazer valuation há vários anos atrás, Henrique, porque quando eu fazia consultoria, e faço ainda. Sim. Eu enfrentava situações de dissolução societária. Perfeito. E é triste, né, professor? E é difícil. Né? Ou também quando alguém queria... uma empresa maior queria comprar uma empresa menor, ou entrar de sócio, enfim. Uma aquisição... E eu enfrentava assim, uma incomodação grande, porque ficava aquela discussão, quando vale, quanto não vale, não, eu vou pegar o ativo e passivo, não, mas não é só isso, tem o valor intangível, e eu comecei a estudar sobre isso, né? Sim. E até hoje eu fiz mais de 72 valuations em trabalho, serviço, comércio e indústria. E alguns pontos são importantes a considerar. Primeiro, embora, se você for pesquisar na literatura, no que tem disponível de valuation, a maioria dessa literatura vai dizer o seguinte, olha, tal método é aplicado. Então, os portugueses colocaram um método no Brasil de mínimo de múltiplos por varejo. É esse que você usa. Nem sempre. Sim. Aí, o americano colocou, baseado no EBITDA, você pega o lucro do final do ano, multiplica por 12, ou 10, ou 7, ou 6, enfim, e é isso. Nem sempre, né? Sim. Aí eu comecei a pensar... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, e nem toda metodologia, não existe uma metodologia que aborde os vários aspectos. Perfeito. Os aspectos tangíveis e intangíveis, o chamado goodwill, que é o intangível, a presença da empresa no mercado. Goodwill é boa vibe, né? Mas goodwill, quer dizer... Porque é o seguinte, como é que o mercado vê a sua empresa? Como é que ela reconhece, qual que é a presença da empresa? Tem no mercado, outro indicador interessante de marketing, assim, você teve ganho de marca no mercado, avanço, assim, você gastou antes, alguns anos atrás, você gastou outro, hoje, então assim, você pega 3, 4 anos atrás, quanto você gastou de marca, por exemplo? Aí hoje... Quanto você gastou esse ano? Aí você faz uma comparação, se evoluiu, quanto que isso traduziu na marca. Entendi. Resumindo para você, eu faço com uma equipe, né, com mais uma pessoa,
e 2 pessoas, na verdade, eu considero, sim, ativos e passivos que os contadores muitas vezes nos abordam, e é interessante. Sim. Mas eu considero também outras metodologias, fluxo de caixa descontado, a questão do próprio valor de marca, que tem 3 ou 4 metodologias, Sim. algumas mais simples, outras mais complexas, né? Sim. O que é valuation? Valorar um negócio. Um negócio não é só o produto físico, não é só a estrutura física, é a marca, é a existência da empresa no mercado. É lógico que Know-how também, professor? O know-how pode ser medido se ele sim é visto como um ativo importante no mercado. Perfeito. Porque eu peguei casos assim, né? Inclusive eu ia te falar isso. Um caso daqui da região que eu fui calcular, valuation, e eu sempre falo, olha, você está há tanto tempo no mercado, deve conhecer muito, sua empresa é conhecida lá no estado de São Paulo, tudo bem, mas eu não mensuro história. Eu só mensuro a história se ela é convertida em ativo. Perfeito. Se não, Perfeito. não se iluda, porque você pode achar, pô, mas só vale isso. Eu estou aqui há 100 anos. Se eu estou aqui há 40 anos. Né? Aí eu falei, escuta, quanto custa abrir um negócio seu hoje? Quanto tempo demora? Não, mas eu tenho equipamento que vale milhões. Pois é, mas quanto custa hoje abrir? E outra coisa, faz uma prospecção. Quem está usando os teus serviços ainda hoje? Sim. Então, no final, nós chegamos ao valor, a pessoa... Olha, eu confesso que eu fiquei decepcionado com o valor, mas respeito o teu trabalho. Eu falei, muito obrigado, eu também sinto muito. Né? Em outro caso também, muito próximo a mim, ele falou, mas eu tenho uma empresa que vale tanto... Fulano, eu não posso medir... a valuation tem que ser imparcial. Sim. Eu não posso pôr preço em sentimento. Sim. Por mais que eu entenda e que eu valorizo muito o tato comercial, o sentimento, sim, o amor pela empresa, mas nem sempre isso dá para... A valuation não aborda. Perfeito. Entendeu? Então, resumindo para você, tem sido muito gratificante, né? Porque eu atendi casos de 10, 12 sócios, todo mundo aceitou, não deu briga, hoje estão bem, dos mais diferentes ramos, né? Sim. E pude fazer, assim, resumindo, como é que escolhemos as metodologias? São várias. 5, 6, 7, depende às vezes até mais. Certo. Respeitando o DNA operacional e financeiro da empresa. Perfeito. A atividade principal, a core business da empresa. Porque não adianta, por exemplo, você aplicar ativo-passivo bem tangível se a empresa presta serviço e tem meia dúzia de notebooks. Perfeito. Então tem que respeitar a estrutura para você fazer um cálculo que é um parâmetro. E chegar a dizer, olha, sócios, eu fiz isso usando essas metodologias assim, 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 agora esse parâmetro está aqui para vocês decidirem. Graças a Deus tem dado certo. Que até bacana, hoje o pessoal tem respeitado. E para quem está ouvindo aí, falou, legal, já ouvi de valuation, é uma área boa de trabalho, não é, professor? É muito boa, mas precisa gostar de números e precisa estudar e ler. Estudar, isso porque que eu ia falar. As coisas mudam com frequência, embora há que se ter sempre metodologia e critério. Sim. Né? Eu fico assim, bastante preocupado quando eu vejo uma pessoa que ficou desempregado e vai ser consultor, e aí nada, sim, se é o seu caso, não estou julgando, mas se prepare. Porque a pessoa não tem formação, entra na empresa e não tem metodologia, e acaba prejudicando gravemente a empresa. Sem dúvida porque nenhuma. Se você começa um trabalho sem norte, sem metodologia, sem cronograma... Metodologia é tudo, professor. Metodologia é tudo. Para aula, para tudo, né? Para tudo. Metodologia, você não tem metodologia, você não sabe como fazer. Simples. Exatamente. Você não tem é que eu falo, se você não vai fazer um bolo e não tem metodologia, você não sabe como é que o bolo vai ficar. Claro, entendeu? Claro. Vou fazer desse jeito. Hoje eu vou colocar mais farinha. Hoje é 5 ovos, né? Não vai rolar. Não, e assim, interessante... Vai sair alguma coisa. Existe uma expectativa também das pessoas de que a área financeira vai resolver tudo, né? Sim. Eu atendi o Balcão Sebrae um tempo na área financeira e um dia chegou uma senhorinha lá, marcava horário e tal, ela sentou e tudo, muito simpática. Eu disse, pois não, senhora. Ela falou, eu vim aqui, eu queria montar um negócio e eu vim aqui saber o que dá dinheiro. Eu respirei fundo, pensei, falei, nós temos que ter bom humor, inclusive bom humor nos ajuda no aprendizado. Opa, né? mas não e no relacionamento. E bom humor é sinal de inteligência. Eu li sobre isso também. Que bom. Eu cheguei para ela e disse assim, olha, quando a senhora souber, avisa que a gente divide.
Ela falou, você tá brincando? Eu falei, eu tô, mas foi a senhora que começou. Ela veio me pedir que dá dinheiro. Sim, Eu tô sim. dando também. A É. gente tem que fazer a análise. Não dá para eu responder de baixo. Mas no fim ficou Sim. minha amiga, Perfeito, conversamos, né? perfeito, Aí falei para ela perfeito. da importância de, se não um plano de negócio, uma viabilidade financeira, que é um pedaço do plano de negócio. Sim. Não para saber quando você tem que vender, onde você tem que ir, tá montando negócio, quer expandir, né? Então, foi muito bom. Eu E uso você esses... que faz ADM aprende a fazer um plano de negócio, meus amigos. Vocês não têm ideia. Né? Lá então você administrador, procure o CRA, seja regulamentado, conte com um conselho promissor, trabalhando, sério, no Brasil todo. E, só para lembrar, as 5 áreas agora: marketing, finanças, logística, RH e... Marketing. Não. Marketing já foi. Vamos lá de novo. Vai. RH, finanças, marketing, produção e logística. Agora eu não fiquei devendo. Não, perfeito. Professor, quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar por esse trabalho seu, Henrique. Muito obrigado. Eu tenho acompanhado, estou tendo um privilégio de acompanhar o seu trabalho. Queria do senhor, professor. Eu estou orgulhoso de você, muito bom, parabéns, conte comigo sempre. A você que está me ouvindo, não desista dos seus sonhos, tá? Mas é sempre importante fazer conta, não só em finanças pessoais, como empresariais. Sim. Conte com a administração. Se você é administrador, ocupe os seus espaços e lembre-se que a administração é para nós, formados em administração, para que possamos ajudar a sociedade a ser melhor, aos empreendimentos melhorarem, a que as pessoas que tenham sonhos, quando montam um empreendimento, possam realizar seus sonhos e fazer o papel social ao seu redor. É isso. Amém, professor. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Você que é administrador, você que é de outra área, mas foi por um curso de gestão, tenha certeza que a sua tomada de decisão vai ser muito mais elaborada e seguindo muito mais os seus objetivos. Professor, muito obrigado e até uma próxima vez. Obrigado, um abraço. Obrigado a todos.